Esse exercício é sobre frequência de batimento, outro tópico relevante da aula 10. Então, esse exercício diz o seguinte: dois tubos de órgão, abertos em uma extremidade e fechados em outra, medem cada um 1,14 metros de comprimento. Um desses tubos é alongado em 2 centímetros, ou 0,02 metros. Calcule a frequência do batimento que eles produzem quando tocam juntos em sua frequência fundamental. Então, volte lá no livro-texto, leia o que é a frequência de batimento, o que ela significa. Aqui eu vou simplesmente resolver de forma operacional um desses exercícios sobre frequência de batimento. Então, a definição de frequência de batimento é a diferença entre as frequências de cada um dos tubos. Então, eu vou ter uma frequência F1 ligeiramente diferente de uma frequência F2. Então, a diferença não pode ser muito grande e nem pode ser muito pequena. Então, existe uma diferença tal que eu consiga perceber essa frequência de batimento. Então, aqui está o desenho dos dois tubos, o tubo 1, um comprimento de 1,14 metros, e aqui um tubo 2, com um comprimento ligeiramente maior em 2 centímetros. Então, ele vai ter 1,16 centímetros, vai ser o comprimento do tubo 2. Então, eu tenho que calcular a frequência. Para saber a frequência, eu tenho que recordar que um tubo com uma extremidade fechada e um tubo com extremidade aberta, a frequência da série harmônica é o modo normal vezes a velocidade do som no ar, dividido por 4 vezes o comprimento do tubo. Então, para o tubo 1, a frequência fundamental, F1, vai ser V sobre 4L. Então, F1 vai ser igual a 344 metros por segundo, dividido por 4 vezes o comprimento do tubo, que é igual a 1,14 metros. Então, essa frequência, calculando aqui no matemática, no Wolfram, né, dá o valor de 75,4386 Hz. Eu vou usar muitas casas decimais porque eu não sei quanto será a frequência do tubo 2. Então, F2 vai ser, o tubo 2, né, a frequência fundamental do tubo 2. Então, esse 2 aqui superescrito, né, é o que identifica o tubo. Então, a frequência fundamental vai ser V sobre 4L, do tubo 2. Então, a frequência, F2 não, F1, né? Vai ser 344 metros por segundo, 4 vezes o comprimento do tubo 2, 1,16 metros. Então, a frequência fundamental, deixa eu corrigir aqui, né? Do tubo 1, a frequência fundamental do tubo 2, né? Vai ser igual, deixa eu botar aqui os superescritos, né? Então, 74,1379 Hz. Então, agora eu posso calcular a frequência de batimento. A frequência de batimento para esses tubos, esses instrumentos musicais, vai ser essa diferença, 75,4386 Hz menos 74,379 Hz. Então, essa frequência de batimento é igual a 1,3 Hz. Atenção é o seguinte, não é essa frequência de batimento que eu ouço, tá? Isso aqui é o intervalo entre as frequências que eu vou ouvir. A frequência que é ouvida, né, pelos nossos ouvidos é a média aritmética de 75,4386 mais 74,1379 dividido por 2 Hz. Então, a frequência ouvida vai ser essa média. Então, deixa eu calculá-la aqui. Quanto é que vai ser? 149,577 dividido por 2. A frequência ouvida vai ser de 74,7883 Hz. É uma frequência bem grave, né? Então, algumas pessoas podem não ouvir essa frequência. Sabendo que o limiar da audição humana ela varia de 20 Hz até 20.000 Hz. Então, possivelmente, nós vamos ouvir esse som, mas com uma frequência bem grave. A frequência de batimento vai estar relacionado com o período de batimento. O período de batimento é 1 sobre a frequência de batimento. Então, o período de batimento vai ser 1 sobre essa diferença, né? Então, deixa eu calcular aqui. O Wolfram alfa. Então, vai ficar aqui 1 dividido por... Então,
0,77 segundos, ou seja, a cada 0,77 segundos eu vou ouvir essa frequência média, com uma frequência de 74,8 Hz. Né? Isso ocorre a uma taxa de 1,3 segundos, né? 1,3 batimentos, 1,3 Hz. É a frequência com que eu ouço essas frequências médias. Espero que isso tenha ficado claro para você. Mas se você assistiu a aula, você deve lembrar do exemplo que eu levei para a sala de aula.